Boa noite, terça-feira, 22 de março. No Nesp Notícias de hoje, você vai saber o que muda com o novo Código de Processo Civil que acaba de entrar em vigor. Vamos receber o advogado e professor universitário Moacir Caran Júnior. OAB de Bauru reúne advogados para tirar dúvidas sobre o novo código. Servidores em greve e prefeito não entram em acordo sobre o aumento salarial. A prefeitura mantém um reajuste de 3,5% e a paralisação continua. Você sabe por que um avião virou um monumento próximo à Avenida Getúlio Vargas? A gente conta a história do bauruense ilustre homenageado. A greve dos servidores municipais entrou no 7º dia com um impasse nas negociações. Hoje pela manhã, representantes dos trabalhadores se reuniram com o prefeito Rodrigo Agostinho, mas ele insiste que a administração não consegue dar mais que 3,5% de reajuste. Decepcionado, essa é a palavra. Foi dessa maneira que os servidores e representantes do Sincerme saíram da reunião com o prefeito Rodrigo Agostinho, vereadores e secretários. O encontro foi marcado depois da manifestação na sessão da Câmara de ontem. O sindicato queria um posicionamento da administração municipal sobre a última proposta de negociação apresentada na sexta-feira. Essa proposta ela foi encaminhada na sexta-feira, através de documento oficial aqui do sindicato, reduzindo para 10,84, já que foi o índice que a própria prefeitura apresentou em relação ao vale, um vale-compra de 400 e o vale-refeição de 350 sem teto para todos os servidores. Na reunião, o prefeito apresentou números para justificar por que não pode conceder os valores pedidos pela categoria. Segundo ele, a queda na arrecadação está comprometendo os recursos da prefeitura. Rodrigo mantém a proposta da prefeitura de 3,5% de reajuste. Aquilo que os servidores estão reivindicando é um direito deles. O único problema é que eu não posso prometer, eu não posso apresentar uma proposta se eu não tiver dinheiro em caixa. A arrecadação da prefeitura não para de cair com a crise, o governo do estado e o governo federal não estão repassando os recursos. Nossa arrecadação de impostos também está caindo drasticamente, então não tem como eu prometer ou apresentar uma proposta se eu não tiver dinheiro em caixa para pagar. Essa é uma triste realidade que a gente está enfrentando hoje em Bauru e no nosso país. E nós vamos tentar enfrentar ela da melhor forma possível. O prefeito diz ainda que não concorda com o acordo realizado entre o Sincerme e os funcionários da Indurb, que concedeu reajuste de 3,5%, abono de R$ 70 incorporados ao salário e vale-compra de R$ 390. É um risco que a Indurb assumiu, a gente sabe que a Indurb é uma empresa autônoma, mas o dinheiro para pagar os salários da Indurb sai também do cofre da prefeitura. O que enfim, um pouco menos complicado é que a Indurb tem um número bem menor de funcionários, então o impacto no total acaba sendo menor. Após mais de uma hora de reunião entre os servidores públicos e representantes do Sincerme e a prefeitura, não houve acordo e a greve dos servidores públicos municipais de Bauru continua. A gente continua em greve, o movimento está fortalecido, por sinal, mas infelizmente a gente esperava mais do prefeito. E hoje foi o dia com maior adesão à greve. 722 servidores não trabalharam. E essa reunião de hoje que a gente acabou de ver só aconteceu porque os grevistas pressionaram os vereadores na sessão da Câmara de ontem em busca de apoio. A mobilização começou na rua e logo tomou a galeria da Câmara Municipal. E a sessão precisou ser interrompida por conta dos protestos. Foi eleita uma comissão para representar os servidores que estavam no local e, juntamente com membros da diretoria do Sincerme, eles participaram de uma reunião com os vereadores. O líder do governo na Câmara intermediou as negociações. O prefeito passou o final de semana estudando junto com o secretário de Finanças e Administração, mas o prefeito coloca a questão da lei de responsabilidade fiscal, que vem a ser, o município pode gastar na folha de pagamento dos servidores até 51,3% de tudo que se arrecada,
Hoje esse valor já está próximo a 51,24, alguma coisa assim. E ao mesmo tempo os servidores estão aí com dificuldade, porque quando vai ao mercado, por exemplo, para fazer uma compra, percebe o quanto desvalorizou o seu salário. O que nós entendemos que a categoria propôs, né? Mas nada impede que, se ele não pode atender 100% desse índice, mas que ele venha com algo próximo desse número, né, para a categoria avaliar, dependendo do valor que ele apresenta, do índice que ele apresentar, e também na questão do vale compra, se ele melhorar bem, os servidores até aceitam. Depois de quase 2 horas de paralisação, a sessão foi reaberta e a servidora Yara Costa foi escolhida para falar em nome da categoria. Nós achamos que nós devemos uma explicação para a comunidade de o porquê nós estarmos em greve. A greve, ela é um grito, né, de socorro do servidor. E nós, nesse momento, nós estamos pedindo esse socorro, porque nós não podemos nos calar diante de uma desvalorização desse tamanho. Com o fim da manifestação, os vereadores deram início aos debates na tribuna. Na pauta de votações, outro reajuste a ser aprovado, agora dos servidores da Câmara Municipal. Anualmente, uma verba separada é enviada à Câmara e é dela que saem as despesas com os salários. Neste ano, a verba aprovada foi de R$ 17.667.000. Com isso, foi possível oferecer aos servidores a reposição da inflação, 10,7%. Estamos dentro do limite de responsabilidade fiscal e estamos dentro temos recurso para isso. Então não tem nenhum problema em votarmos o da Câmara, os servidores da Câmara. Mas, diante das manifestações ao longo do dia, havia dúvidas sobre a aprovação ou não do projeto. Pode votar contra, pode votar a favor ou pode sobrestar. E vai depender da manifestação dos vereadores, que o plenário é soberano para decidir sobre isso. Mesmo com as manifestações durante a sessão, os vereadores acabaram sim votando o aumento dos servidores ativos da Câmara. E ele foi aprovado. Foi cedida a correção da inflação de 10,6%. No próximo bloco você vai saber por que a praça, ali perto da Getúlio Vargas, agora tem um avião. O monumento é uma homenagem a um bauruense ilustre, Osiris Silva, que já ocupou cargos importantes no país. É daqui a pouquinho, voltamos já já. Quem passou recentemente em Bauru pela Avenida Mário Matosinho, aquela que liga a Getúlio Vargas à rodovia Marechal Rondon, deve ter notado o mais novo monumento da cidade. O monumento Avião Bandeirante é uma homenagem ao ex-ministro e ex-presidente da Embraer, Osiris Silva. Oficial aposentado e engenheiro aeronáutico, Osiris nasceu em Bauru e participou da criação da aeronave EMB-110 Bandeirante, o primeiro modelo de médio porte fabricado pela Embraer, desenvolvido na década de 1960. Foi a partir daí que a produção industrial de aviões teve início no Brasil. Ao todo, 35 aeronaves como o EMB-110 atingiram o teto de horas-voo recomendado. 15 deles receberam baixa, entre eles o que veio do Rio de Janeiro para Bauru. O responsável por trazer o modelo para a cidade foi o ex-diretor do Aeroclube Bauruense, Mário Bevilacqua. Surgiu uma ideia, a gente já pensava nisso, aí eu comecei a fazer, quase desisti. Aí a Associação Comercial e Industrial de Bauru deu uma força, o presidente do Rotary Club Bauru falou, não, vamos, eu vou com vocês. Aí eu me lembrei que o slogan do Osiris assim, sempre foi, não desista nunca. Aí eu não desisti, o prefeito foi aceitando, 4 anos para executar esse projeto, mas tá aí, graças a Deus. O avião vai ficar exposto na Praça Duarte Silva, na Avenida Mário Matosinho, que liga a rodovia Marechal Rondon à Avenida Getúlio Vargas. A inauguração do monumento foi realizada no último sábado e contou com a presença da Orquestra Sinfônica de Bauru e do prefeito Rodrigo Agostinho. Para o ex-diretor do Aeroclube, a instalação marca a importância que a cidade tem para a aeronáutica brasileira. Primeiro, uma homenagem a Osiris Silva. Segundo, homenagem à Força Aérea Brasileira, que nós sempre tivemos relações. É importante para a nossa cidade que nós temos um aeroclube de conhecimento mundial. E o despertar de vocações eu acho que é o mais importante. O nome do general Osiris Silva foi estampado na aeronave junto ao do amigo Benedito César, com quem iniciou o sonho de ser aviador, ainda no Aeroclube de Bauru.
Sobre o monumento, Osíris diz ser uma homenagem não só para ele, mas para a sociedade toda, que evoluiu e conseguiu chegar aos céus. E se lembra saudoso da época em que viveu por aqui. Cada vez que eu volto a Bauru, volto com carinho. Cada vez que eu volto a Bauru, eu vou lá na Genormeira, na Rua Antônio Alves, 318, onde eu nasci. Na Rua Rio Branco, 639, onde eu cresci. Passei em frente também do antigo grupo escolar, Rodrigues de Abreu, do antigo ginásio do Estado, Ernesto Monte, olhando com carinho as pessoas que me empurraram para frente. Gostaria que cada brasileiro tivesse as mesmas oportunidades que eu tive de estudar e, estudando, ganhar a competência necessária para estar aqui num dia como hoje. E olha, se esse avião ainda estivesse em serviço, hoje não seria um dia muito tranquilo para voar aqui em São Paulo. Agora, no fim do dia, chove em várias cidades paulistas. Hora da previsão do tempo. Esse início de noite registra chuvas em cidades do norte, oeste e sudeste do estado. Na região de Araçatuba, a chuva é forte. Amanhã o tempo deve ficar ainda mais instável, com possibilidade de pancadas de chuvas a qualquer momento. Em Bauru, podemos ter uma chuva hoje ainda. Para amanhã, a previsão também é de pancadas no fim do dia. Agora a umidade do ar é alta, está em 74%. Os ventos são de brisa, a 11 km por hora. Hoje a mínima ficou em 22 e a máxima bateu em 33 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 20 e 30 graus. Depois do intervalo, a gente fala sobre o novo Código de Processo Civil que acaba de entrar em vigor. Você vai saber o que muda na Justiça e que tem impacto nos seus direitos. Vamos receber o advogado e professor universitário Moacir Caran Júnior. Voltamos num instante só. Na última sexta-feira, entrou em vigor o novo Código de Processo Civil. A OAB de Bauru reuniu advogados para esclarecer as dúvidas sobre os novos procedimentos. Advogados e professores se reuniram na sede da OAB para um debate sobre as regras do novo Código de Processo Civil. Ele promete agilizar as decisões judiciais por meio de medidas como o estímulo ao acordo entre as partes e a limitação no número de recursos. A reunião faz parte de uma programação que a OAB deu início no ano passado, com cursos e palestras para preparar os profissionais. Para o presidente da entidade, é importante que os cidadãos também conheçam o novo código. É importante porque quando o cidadão ele tem violado um direito, ele acredita que seu direito é violado, ele tem que buscar justiça para satisfazer esse seu direito. E através de um procedimento é que ele consegue obter esse resultado. E esse procedimento é o Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil era uma reivindicação antiga e a discussão no Congresso Nacional durou 5 anos. Segundo a OAB, o antigo não atendia mais às necessidades do cidadão. Nosso código anterior é de 1973, então era uma outra vida, uma outra etapa da sociedade. A Ordem dos Advogados do Brasil lutou muito pelos direitos dos advogados. Hoje os advogados eles são assegurados as férias forenses, os prazos não contam mais ao final de semana, tem honorários sucumbenciais na fase recursal, então houve um avanço muito grande também para a advocacia, mas o mais importante para a sociedade como um todo. Entre as mudanças está, por exemplo, a punição mais rígida para os devedores da pensão alimentícia. As novas regras incluem prisão em regime fechado e a inclusão do nome do devedor no banco de dados do SPC. Contudo, este é apenas um dos tópicos que passam a valer no mês de março. Toda mudança, ela exige um estudo e toda mudança traz essas dúvidas. Embora o código ele deu 1 ano de prazo de vacatio legis, que é o período para adaptação, como a mudança foi brusca, então ele tem, e vários artigos mudaram, ele vai ter no início um grande problema em adaptação, que é normal em toda mudança. Esse extenso conjunto de regras para a tramitação de processos entrou em vigor 1 ano depois de ser sancionado pela presidente Dilma. Mesmo com esse tempo que os tribunais e cartórios tiveram para se adaptar, ainda há muitas dúvidas. E para falar sobre alguns pontos do novo Código de Processo Civil, recebemos o advogado e professor de Direito, Moacir Caran Júnior. Caran, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço a disposição de vocês.
Caramba, por que o Brasil precisou de um novo Código de Processo Civil? O que está por trás? Qual que é o espírito dessa lei? Bom, na verdade o Brasil precisa de vários códigos, nós usamos de novas reformulações, mas especificamente no Código de Processo Civil, é porque nós tínhamos até sexta-feira passada, não é? Vamos dizer assim, até quinta-feira, nós tínhamos um código que era de 73, não é? E que seguia um modelo europeu, quer dizer, um modelo tomado por base o Código Italiano, o Código Austríaco, alguns institutos do Código Alemão e predominantemente o Código Português. Portanto, não era um código autenticamente, originalmente brasileiro. E por essa razão era um código complexo, cheio de enredos, cheio de detalhes, que não se coadunava mais à realidade brasileira. E esse código, o principal objetivo dele é dar mais celeridade à justiça? Vai ser a principal consequência? O que se tomou por base, Larissa, foi exatamente isso. É um princípio constitucional que se chama princípio da razoável duração do processo. Esse princípio é que o legislador do Código de Processo Civil, o legislador recente, portanto, tomou por base para tornar as tramitações dos processos mais céleres, mais rápidas. E com isso, atingiria os grandes anseios aí da sociedade brasileira. E ele determina a obrigação de se fazer a mediação. Explica pra gente o que muda em relação ao que já vinha sendo feito, dessa necessidade de se tentar chegar a um acordo antes desse processo começar a tramitar. Esse código toma por base o princípio da razoável duração do processo, que é um princípio constitucional também, que na verdade é um princípio da celeridade, da rapidez dos trâmites processuais. O Código Revogado já preconizava por isso, na verdade, né? Toda a codificação do mundo procura muito pelas questões relacionadas às conciliações ou às mediações. É claro que para o magistrado, para o Poder Judiciário, se as partes litigantes, as partes em conflito, chegarem a um consenso, é melhor para todos, melhor para o autor da ação, para o réu da ação judicial, o credor e devedor, melhor para o juiz, melhor para o MP quando funcionar nos processos e melhor para a sociedade brasileira como um todo, porque o acordo de vontades, o autor cede um pouquinho, o réu cede um pouquinho, e no novo código, acho que é importante ressaltar isso ao seu telespectador, existem institutos específicos para isso, tanto da mediação como da conciliação, bem como na primeira audiência que se marca hoje é uma audiência de conciliação no procedimento chamado procedimento ordinário, não é? Que é um processo mais comum utilizado pelos juízes, pelos advogados, enfim. Portanto, nós acreditamos que melhorará muito as tramitações processuais com a possibilidade específica agora de mediação, de conciliação entre as partes. Cara, mesmo você dizendo que o CPC, né, é o apelido do Código de Processo Civil, que o CPC ele tem relação direta com a vida profissional de quem lida com o direito, mas tem impactos na sociedade. E um deles é em relação à pensão alimentícia. A punição vai ficar mais severa? De que forma esse código muda essa questão da punição, da pensão alimentícia? O legislador procurou de todas as formas. Bom, quando se trata de obrigação de encargo alimentar, é uma obrigação que está relacionada com a dignidade da pessoa. Quer dizer, ninguém pode permanecer, vamos dizer, devedor ou credor na questão dos alimentos, até por uma questão de necessidade premente daquele que tem o direito a receber a pensão de alimentos. O que estabelece a pensão alimentar é uma lei específica destinada às ações de alimentos. O Código Civil também regulamenta as questões relacionadas aos alimentos. E o Código de Processo Civil regulamenta a cobrança dessa obrigação já sacramentada pelo juiz, por um juiz que determinou que fulano de tal tem a obrigação de pagar alimentos. O que o Código de Processo Civil trouxe de inovação foi, além da possibilidade de penhora de bens daquele que deve alimentos em relação àquele que tem crédito, possibilita a prisão dele também, né, até 90 dias, como todos sabem, enfim, já é muito utilizado esse mecanismo, e agora implementou também a possibilidade de protestar, ou seja, negativar o devedor alimentos, que não paga esses alimentos, no cartório de protesto e negativando também nos órgãos de proteção ao crédito. Quer dizer, é uma forma que o legislador encontrou para pressionar ainda mais, nós chamamos isso de medidas coercitivas, no sentido de, como se fosse uma pressão psicológica na pessoa do devedor, para que ele venha e pague o débito alimentar. Essa foi uma grande inovação. E nós não sabemos ainda se vai dar certo, porque a preocupação é, se você prende o devedor e protesta o nome dele, quer dizer, ele está sem poder trabalhar e sem crédito também. Não é? Como que ele vai levantar o recurso? Exatamente. Então nós estamos aguardando aí ver as movimentações, como é que os juízes vão interpretar esse novo dispositivo, mas a intenção do legislador, posso te atestar, Larissa, que foi das melhores, né? Nós devemos aguardar para ver como é que isso vai ser operacionalizado no dia a dia.
Uma outra mudança que tem impacto também direto para a sociedade em geral é em relação às ações cautelares. Você explicava para mim, essas medidas de emergência, elas tendem a sair mais rapidamente agora? O que nós tínhamos no Código Falecido, se me permite o termo, era no livro 3, no artigo 796, que dizia o seguinte, que as ações cautelares são nominadas e nominadas. Então nós tínhamos um rol de 90 e poucos artigos, quase 90 artigos, não é? Regulamentando as ações cautelares. São todas aquelas ações que atendem o requerente imediatamente. Busca e apreensão de menores, busca e apreensão de coisas, sustações de protestos, evitar que o muro seja derrubado, ou evitar que se corte árvores, por exemplo, de uma floresta, coisas desse tipo, coisas que são prementes, inadiáveis, de urgência. O que se estabeleceu agora pela nova codificação foi a redução de quase 90 artigos, institutos cautelares, para um pouco mais de 25. Ou seja, enxugou demais, sintetizou. Isso são chamadas agora as medidas de urgência e medidas de evidência. Portanto, esses dois institutos regulamentarão todas as circunstâncias fáticas da necessidade da sociedade em pleitear medidas de urgência. E se tornou, vamos dizer assim, mais fácil o manejo por parte dos advogados, evidentemente que facilita para a sociedade também, porque os advogados nada mais são do que representantes da própria sociedade. E os advogados agora, para a gente concluir, Karan, eles estão se inteirando dos procedimentos. Agora procedimentos eletrônicos vão ser regulamentados. Inclusive o site está fora do ar neste momento com as novidades. É exatamente isso. Bom, todos nós estamos estudando, né? E que pese a gente já está trabalhando, eu particularmente, por parte do Instituto Brasileiro, nós temos aí já 4 anos de trabalho nisso, mas o código são mais de 1000 artigos, não é? E a OAB tem feito um trabalho muito bacana em cima disso, instruindo todos os advogados e, lamentavelmente, hoje nós estamos aí com o site inacessível, provavelmente por conta dessa procura incansável dos advogados brasileiros ou do Estado de São Paulo. Tá certo, Karan. Muito obrigada por seus esclarecimentos. Muito obrigado, estou à disposição de vocês. O Unesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau! Thank you.